Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino à aliança, a matéria-prima dos ligamentos, de Derek Prince. O propósito de Deus nessa altura é restauração, uma restauração dupla ou paralela do seu povo natural, Israel, e do seu povo espiritual, a Igreja. Estou usando esses termos apenas como uma forma de transmitir uma ideia. Em muitos casos, as profecias e as imagens da restauração do Israel natural são tipos e padrões que nos mostram o que Deus está fazendo ao restaurar a Igreja para a sua herança em Jesus Cristo. O propósito de Deus nesta altura, restaurar a Igreja para a sua herança em Jesus Cristo. O Vale dos Ossos Secos. A visão do Vale dos Ossos Secos em Ezequiel é um exemplo disso que quero aproveitar de uma forma prática nesta carta. Irei abordar somente a parte central desta visão, começando em Ezequiel 37:4. Então o Senhor me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Ezequiel 37:4-7. Nessa passagem, os ossos perdem a sua liberdade individual e são reunidos sobrenaturalmente pelo Espírito Santo e tornam-se membros funcionais através das articulações. A seguir, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Ezequiel 37:7-8. A importância dos tendões, ligamentos. É esse processo que iremos analisar em detalhe. Os ossos uniram-se, foram encaixados nas articulações. Depois, mais 3 coisas vieram. Os tendões uniram os ossos nas articulações, de modo que as articulações, depois disso, fossem firmes. Se tivéssemos 3 ossos juntos no cotovelo do braço, mas não tivéssemos tendões para uni-los, teríamos um braço inútil. Veja a importância dos tendões. Depois dos tendões unirem as articulações, então a carne cobriu os ossos e os tendões por fim. A pele cobriu a carne. Depois disso, os tendões já não eram visíveis, mas eram essenciais. E sem os tendões, os resultados que Deus pretendia não poderiam ter sido alcançados. Estamos falando de crentes reunidos em unidade ou união designada por Deus em articulações, que são os relacionamentos pessoais entre os crentes. Em seguida, são unidos, segurados nessas articulações por algo que corresponde a tendões, para tornar essas articulações permanentes, fortes e confiáveis. Isso para que o corpo funcione como um corpo e não seja flácido e possa fazer a sua tarefa, e o braço possa suportar um peso, aplicar pressão e exercitar tensão, além de ter força. Portanto, os tendões são uma parte essencial da estabilidade e da força dessas articulações e dos membros que formaram. A natureza dos tendões, ligamentos. Vou falar da natureza dos tendões.
o que une os ossos nas articulações para que se tornem estáveis e fortes. Quero dizer-lhe com antecedência que acredito que Deus me deu essa mensagem. Comentário do Derek Prince, Portugal. Deve ter sido mais ou menos em 1975, mas como pode ver, ainda é muito atual. Acredito, no certo sentido, de que isso aconteceu pela revelação do Espírito Santo e que é tipo uma antevisão. Portanto, não estou falando de algo que já estamos praticando plenamente, mas acredito que estou descrevendo algo que está por vir no futuro próximo, na agenda de Deus para nós. Portanto, não irei conseguir explicar em detalhe exatamente como irá funcionar. Vejo os contornos da visão, mas o resultado prático disso teremos de ver passo a passo. Ao passar por ela, iremos entender. Efésios 4, Ezequiel 37. Vamos agora para o Novo Testamento, para Efésios capítulo 4. Quero tirar daí um retrato do corpo de Cristo à medida da estatura completa e aplicar a imagem de Ezequiel nesse retrato, relacionar os dois e elaborar os detalhes práticos. Efésios 4:11 fala sobre os meios pelos quais o corpo completo de Cristo será formado. Isso é o ensino do Novo Testamento. Não é sombra de, não é tipo de, não é profecia sobre. São declarações explícitas, mas parte disso ainda está expressa na figura de um corpo. Começando no capítulo 11, lemos o seguinte: E ele é o Cristo ressuscitado e exaltado. Diz no versículo 8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Refere-se aqui ao Cristo que subiu acima de todos os céus, o Cristo que ascendeu. Mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Cristo deu ministérios. Quero enfatizar, sem alongar, que é o Cristo que subiu acima de todos os céus que deu esses ministérios. Se ler o texto no seu contexto, verá que é assim. Isso é importante, porque o primeiro ministério da lista é o dos apóstolos, e não se refere aos apóstolos que Jesus nomeou enquanto estava na terra. Estes são os apóstolos designados por Cristo depois de ele ter subido ao alto. O versículo 12 diz-nos por que Cristo deu esses ministérios ao seu corpo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Por outras palavras, não são esses ministérios que devem fazer o trabalho, mas devem equipar os crentes para fazê-lo, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído. Há então dois propósitos para esses ministérios. 1. Equipar os crentes para fazerem o seu trabalho. 2. Edificar o corpo de Cristo. Para quê? O versículo 13 declara o destino ou término para o qual esses ministérios irão levar-nos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Acho que podemos concordar que a palavra até indica sempre algo que está mais à frente no futuro, algo que ainda não foi alcançado, e diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Preferia traduzir isso da seguinte forma, até que todos entremos na unidade da fé. É muito claro que não estamos na unidade da fé hoje, e isso não precisa ser explicado, é óbvio. Mas o nosso destino é entrar na unidade da fé. E esses ministérios são colocados no corpo para nos levar a isso e são necessários no corpo até que se tornem uma realidade. Se concordar comigo que ainda não chegamos à unidade da fé, terá de concordar logicamente que esses ministérios ainda devem estar funcionando no corpo. Como chegar à unidade da fé? E a próxima frase, acredito, indica a maneira básica pela qual chegamos à unidade da fé, que é pelo reconhecimento do Filho de Deus. Não é sentando-se e discutindo doutrina ou teologia. A experiência mostra que quanto mais discutimos a doutrina, mais desunidos nos tornamos.
Notável é que aqueles grupos no cristianismo que têm baseado a sua unidade na doutrina são os que são divididos com mais frequência: os batistas, os pentecostais, o gênero fundamentalista. As pessoas mais conscientes da doutrina são as mais propensas a dividirem-se. A doutrina não é a base da unidade do Novo Testamento. A base da unidade do Novo Testamento é o reconhecimento do Senhor Jesus Cristo. A base da unidade é o reconhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quando cada um de nós, individualmente, der a Cristo seu lugar de direito nas nossas vidas, e quando as nossas igrejas coletivamente derem a Cristo o seu lugar de direito na sua igreja, então, em torno do Cristo reconhecido e elevado, seremos levados à unidade, uns com os outros. O caminho para a unidade não é através da discussão teológica ou doutrinária, é através do reconhecimento do Filho de Deus. É dando ao Filho de Deus o seu lugar de direito nas nossas vidas individualmente e nas nossas assembleias ou congregações coletivamente. Descobrirá que onde as pessoas se reúnem e apresentam, elevam, exaltam e louvam o Senhor Jesus Cristo, unidade surgirá. E para que cheguemos há dois outros objetivos declarados no versículo 13 que precisamos examinar. O homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. A palavra perfeito prefiro traduzir aqui por maduro, com maturidade, ou adulto. O destino da igreja é um homem adulto. É importante entender que a igreja está crescendo, não está numa condição estática. Estamos crescendo até a maturidade. O nosso destino é a maturidade, não apenas como indivíduos, mas também coletivamente como a igreja de Jesus Cristo, um homem maduro e adulto. O nosso destino é a maturidade, como indivíduos e coletivamente como a igreja de Jesus Cristo. Por muitos anos, imaginei o crescimento da igreja como puramente numérico. Imaginei mais e mais pessoas a serem salvas e adicionadas à igreja. E quando o número X de pessoas fosse salvo, que era o número específico predeterminado por Deus, a igreja estaria completa. Mas vi que a igreja também está crescendo do estado infantil até a maturidade. A igreja do Novo Testamento era uma criança muito saudável. A igreja no final dos tempos será um homem adulto. E então diz, à medida da estatura completa de Cristo, até Cristo na sua estatura completa, o que significa que o corpo adulto de Cristo, a igreja, representará Jesus Cristo na sua plenitude ao mundo, com todas as suas graças, atributos, ministérios e dons. Ter a igreja adulta na terra será como ter Jesus aqui quando ele estava na carne. Esse é o objetivo final de Deus. Ter a igreja adulta na terra será como ter Jesus aqui quando ele estava na carne. Vamos listar esses 4 objetivos e seguiremos em frente. 1. A unidade da fé. 2. O reconhecimento do Filho de Deus. E esses 2 estão relacionados porque o reconhecimento do Filho de Deus é o caminho para a unidade da fé. Por outras palavras, temos de dar a Jesus o seu lugar de direito na igreja. Qual é o seu lugar de direito? Ele é a cabeça de todas as coisas, e não de algumas coisas, para a igreja, que é o seu corpo. 3. Um homem perfeito, maduro e adulto. 4. A estatura completa da plenitude de Cristo. Esses são os objetivos para os quais Deus se comprometeu a trazer o seu povo. E, pessoalmente, estou convencido de que Ele fará o que se propôs a fazer. A minha fé não está em nós, está em Deus. Mas isso coloca uma responsabilidade sobre nós. Só há 2 alternativas. Então, o versículo 14 alerta-nos sobre a alternativa, para que não sejamos mais meninos inconstantes, bebês retardados correndo nas nossas fraldas carismáticas, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens
que com astúcia enganam fraudulosamente. Advertência contra o engano. A Bíblia adverte claramente que existem aqueles que estão esperando para enganá-lo. Não precisa ter dúvidas acerca disso. Eles estão lá. E, caro leitor, depois de ler essa carta, nos próximos 12 meses, pode ter a certeza que encontrará pessoas que são colocadas no seu caminho por Satanás para enganá-lo. É melhor estar preparado. Permita-me acrescentar. Nunca se está tão aberto aos enganos espirituais como quando se recebe o batismo do Espírito Santo, porque esse batismo abre o caminho para um reino completamente novo. E até que aprenda a funcionar nesse reino, estará exposto a todo tipo de força espiritual. Se alguma vez alguém precisa de ensino disciplinado, é quando recebe o batismo no Espírito Santo. Nos últimos anos, temos visto milhares e milhares de pessoas que recebem o batismo e que entram no engano, fanatismo e tolice dentro de poucos meses. Por quê? Porque não queriam submeter-se à disciplina. Eles queriam fazer as suas próprias coisas, correr para cá e para lá, brincar os seus pequenos jogos espirituais e permaneceram bebês espirituais, tagarelando em línguas, conversando sobre os dons e não realizando nada de útil para o reino de Deus. Pessoalmente, estou convencido de que Paulo coloca aqui diante de nós duas alternativas. Ou fica-se sob a disciplina e a autoridade que Cristo colocou na sua igreja, ou rejeitando a disciplina e a autoridade, permanece um bebê espiritual, sempre aberto ao engano. E quando sair de um engano, entrará no próximo. Paulo diz: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido. Tito 3, 10, 11. Uma pessoa que tem estado em 3 enganos está praticamente sem esperança. Há algo neles que os leva ao engano. E vou dizer-lhe o que é. É rebelião. Avançamos para a boa alternativa novamente. A alternativa correta. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou será retardado espiritualmente, ou crescerá em maturidade. Ou será retardado espiritualmente, ou crescerá em maturidade. Amadurecer requer autoridade e disciplina na sua vida. Agora temos a imagem do corpo completo, em versículo 16, do qual esse é Jesus Cristo, a cabeça. Todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Recebeu o suprimento de Deus ou não? Aqui está o corpo completo, todas as partes no lugar certo, todas as partes cumprindo a sua função correta, cada membro devidamente unido aos outros membros e fortalecido por essas juntas. E observe a frase, pelo auxílio de todas as juntas. O suprimento de Deus para o corpo depende em grande parte das juntas, articulações estarem no seu devido lugar. As juntas articulações são os nossos relacionamentos interpessoais. Se os nossos relacionamentos não estiverem corretos, o suprimento de Deus está disponível teoricamente, mas praticamente não recebemos. É através das juntas que recebemos os nossos suprimentos. Acredito que Deus providenciou a cura para todo o corpo de Jesus Cristo, mas acredito que há muitos que não entram na cura porque as articulações não estão funcionando. Acredito que Deus supriu as necessidades materiais de todo o corpo, mas há muitos que não estão vivendo na provisão material porque as juntas não estão funcionando. São as juntas que suprem a necessidade. Até que tenhamos estabelecido, resolvido e funcionando os ossos, relacionamentos pessoais, não viveremos na plenitude do suprimento de Deus. O suprimento, em grande parte, depende das articulações. Como evitar o engano? Vamos comparar isso com uma passagem paralela em Colossenses.
Colossenses capítulo 2, versículos 18 e 19. Nesses versículos, Paulo está novamente alertando as pessoas contra o engano e também fornece o remédio, ou o antídoto, ou a salvaguarda. O versículo 18 fala sobre o engano. O versículo 19 diz-nos como podemos evitá-lo. Não é preciso entrar no engano. Deus forneceu-nos uma maneira de evitá-lo. Não é preciso entrar no engano. Deus forneceu-nos uma maneira de evitá-lo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade. Humildade surgindo da vontade humana, que não é humildade do espírito, uma humildade vinda do exterior, e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Na NVI diz, tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses 2,18. Penso que as pessoas que Paulo está descrevendo são as super espirituais, aquelas que têm sempre uma luz superior, uma verdade mais profunda e uma nova revelação. Estão sempre introduzindo a sua visão nas coisas. Sabe o que oro? Oro, Senhor, mantenha-me longe da luz superior e das verdades mais profundas. Mantenha os meus pés na rocha. Ajuda-me a ser sóbrio e prático. E tenho medo das pessoas que estão sempre recebendo novas revelações, especialmente quando isso as faz pensar que são mais espirituais do que outras. Então, qual é o problema dessas pessoas? Está declarado no início do versículo 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Não estão ligados à cabeça. Eles entraram no engano porque não fizeram as coisas indicadas no versículo 19. Portanto, a salvaguarda contra o engano é fazer as coisas indicadas no versículo 19. Para descobrir o que devemos fazer, deixamos de fora o não. Está percebendo? Assim temos ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras. Observe que o provimento, a provisão, vem através das juntas. Portanto, pode ser um cristão desnutrido, não porque Deus não disponibilizou o alimento, mas porque não está articulado de maneira a receber o alimento que Deus disponibilizou, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Colossenses 2,19. As duas razões pelas quais entramos no engano. Verá que isso é paralelo à passagem em Efésios 4. As duas figuras são muito parecidas e Paulo declara as duas razões pelas quais entramos no engano. Uma é que não estamos corretamente relacionados com a cabeça, não estamos agarrando-nos ou não estamos ligados à cabeça. A outra, não estamos relacionados aos outros membros do corpo, não estamos corretamente articulados. Acredito que aqueles que estão corretamente relacionados com a cabeça e com os seus irmãos de fé não entrarão no engano. Acredito que Deus nos está dirigindo nesse sentido. O ligamento, a aliança. Em Colossenses 2,19 está escrito: todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas. O que são os ligamentos? O que faz com que esses três ossos que se encontram no meu cotovelo unirem-se de tal maneira que não se desmoronem, que fiquem juntos, que funcionem em união como um braço, que um osso não saia correndo e dizendo: bem, não gosto dos dois outros ossos e acho que a partir de agora vou à procura de outra igreja. Quero dizer, essa é uma pergunta prática e muito séria. Creio que Deus me deu uma resposta bíblica. O segredo esquecido. Creio que quando procuramos o ligamento que torna as articulações interpessoais permanentes, estáveis e eficientes, teremos de descobrir uma verdade que era conhecida pelo povo de Deus, tanto na antiga aliança
quanto na nova, mas que nós grandemente falhamos ver ou entender. Por outras palavras, não estou ensinando algo novo, estou voltando a algo básico que ignoramos. A chave para que o que eu estou ensinando é a própria palavra que eu usei, a antiga aliança e a nova aliança. Lembre-se de que a palavra traduzida por testamento, tanto em hebraico como em grego, é a palavra padrão para aliança. Quero sugerir que o ligamento que deve amarrar e segurar juntas para que não desmoronem, não se separem, é uma aliança. Creio que, de certo modo, esse é o segredo esquecido que o Espírito Santo está descobrindo para nós. A palavra aliança, sem dúvida, é uma das palavras mais significativas e distintas da Bíblia. E acho que o povo de Deus, antigamente, entendia a aliança de uma maneira que deixou muitas coisas imediatamente claras para eles e que não são claras para nós, porque perdemos o significado da aliança. Os Estados Unidos passaram a existir de maneira diferente do que qualquer outra nação. Eles surgiram com base numa aliança. E se estiver certo, uma aliança é o relacionamento mais forte, mais estável e mais seguro entre os seres humanos. Acredito que toda a força desta nação repousa sobre uma aliança. E quando o povo americano esquecer que é o produto de uma aliança e não entender o que é uma aliança, essa nação perderá sua força. De fato, esse é o seu problema atual. O casamento, exemplo de uma aliança. Agora, para ilustrar uma aliança, vou escolher algo que é familiar para a maioria das pessoas. Há um relacionamento que tem realmente percorrido a história da raça humana, que é um tipo de aliança, e é o casamento. De acordo com a lei da Carolina do Sul, quero dizer a lei estadual, o casamento é uma aliança entre um homem, uma mulher e Deus. Acredito que isso é a visão bíblica do casamento. E creio que se queremos ter uma visão bíblica do casamento, não podemos deixar Deus de fora. É por isso que não acredito que um casamento possa ser legitimamente dissolvido sem levar Deus em conta. Penso que, logo que deixamos de ver a natureza da aliança do casamento, ele perde a sua força e a sua estabilidade, e há um colapso social. Não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? Ao meu ver, a essência do problema é a incompreensão do que é uma aliança. Vou dar-lhe uma imagem muito simples do que é entrar e permanecer numa aliança de casamento. Olhemos para a maneira americana contemporânea de se casar. Quero salientar que não é a maneira bíblica de se casar, porque na Bíblia um homem não escolhia sua esposa, os pais faziam a escolha. Pode parecer arcaico e desatualizado, mas funciona muito melhor do que o sistema atual na América. De fato, a história nunca encontrou um sistema que funcionasse tão mal quanto o atual sistema americano de casamento. Precisamos ver isso objetivamente. A aliança de casamento, a verdadeira comunhão cristã. Como entramos no casamento hoje? Para simplificar, sugiro 5 fases sucessivas: o namoro, o compromisso, a aliança, a união física e o companheirismo contínuo. O namoro é um caminhar juntos, mais firmemente, para se ir conhecendo. Compromisso é o que chamamos de noivado. E, em algum momento após o noivado, esse é finalmente confirmado e celebrado por uma aliança de casamento. Uma aliança de casamento, para os cristãos, é geralmente conduzida por um ministro no lugar que, de alguma forma, reconhece a supremacia de Deus. E depois da aliança, o casamento é consumido pela união física. Na realidade, se não é consumado pela união física, geralmente, legalmente, não é reconhecido como um casamento válido. Após a união física, ocorre um desenvolvimento, um relacionamento crescente entre duas pessoas, que se prolonga ano após ano após ano. Ao estar casado quase 30 anos, direi àqueles que não estão casados há tanto tempo, que sempre há surpresas reservadas no casamento. Por exemplo, não se conhece a esposa depois de 5 ou 10 anos. Está-se apenas a começar a conhecê-la. No casamento real e abençoado por Deus, há um desenvolvimento contínuo na comunhão, algo que deve avançar
indefinidamente e tornar-se mais rica e mais forte ao longo do tempo. A aliança é importante? Quero salientar algumas questões bastante simples, mas importante. Qual é o significado da aliança? É importante? Vale a pena? Por que ter uma cerimônia na igreja? Por que não apenas ficar noivo e ir para a cama? Muitas pessoas assim o fazem, mas sabe o que a Bíblia chama isso? Fornicação. Quer dizer, aos olhos de Deus, a cerimônia, que chamamos de cerimônia de casamento, essa aliança faz tanta diferença que sem ela a união sexual é fornicação. E com ela é o casamento que a Bíblia diz ser honorável. Veja a diferença que a aliança faz. O que quero sugerir é que a verdadeira comunhão cristã deve ser alcançada por uma via paralela. Deveria haver um namoro, um noivado, uma aliança definitiva e depois disso uma união e então uma comunhão contínua. O problema básico no corpo de Cristo é que esquecemos a aliança. Então, o que temos é fornicação. Sugerir isso pode parecer grosseiro ou chocante, mas no fundo, acho que a Igreja de Jesus Cristo está cheia de fornicação espiritual, onde as pessoas se reúnem sem nenhum compromisso permanente umas com as outras. Participe-se numa igreja, ofenda-se com o ministro, ofenda-se com uma das irmãs e corre-se para fora e entra-se numa outra igreja. Se a minha analogia estiver certa, isso é fornicação ou adultério. Se houve uma aliança e é quebrada, é adultério. Se não houve aliança, é fornicação. Realmente, acredito que é por isso que vemos tão pouca comunhão válida, contínua e duradoura no corpo de Cristo, porque somos como muitas pessoas. Por exemplo, um jovem diz a uma jovem: eu amo-te, vamos ficar juntos, vem para a cama comigo. Se ela é tola o suficiente para fazer isso, as hipóteses são de que num ano ou dois, ou talvez um mês ou dois, ele se cansará dela. Sem compromisso permanente, ele foge e encontra outra mulher. Não sei se concorda comigo, mas na minha opinião, sem a solenidade de um compromisso de aliança, a maioria dos homens cometeria adultério. E aqueles que realmente não honram o seu compromisso de aliança, geralmente acabam cometendo adultério. Penso que a única coisa que pode impedir-nos de fornicação ou adultério é a aliança. E acredito que é sobre isso que Deus está falando conosco quando fala em unir os ossos. Os ligamentos que tornam a união permanente são a aliança. Quando eles estão vinculados a uma aliança, é preciso uma grande lesão no corpo para romper esse ligamento. Não digo que não possa ser cortado, mas é bem diferente dos ossos que são mantidos unidos somente por carne e pele. Acho que esse é basicamente o tipo de corpo que temos hoje. É um corpo que tem ossos, carne e pele, mas não tem ligamentos, não tem força, é flácido, cede de qualquer maneira. Quando descansa nela, ela cai. O que está a faltar? A aliança, os ligamentos invisíveis que, no entanto, são essenciais para o funcionamento do corpo. A aliança na Bíblia. Vamos agora abordar um pouco a aliança. Lendo algumas escrituras sobre esse tema, quando comecei a ler a minha Bíblia hebraica, que ainda tenho hoje, eu era um daqueles que usam lápis de cores diferentes para marcar certos temas. Usei as cores azul, verde e vermelho. Escolhi azul para a aliança, verde para o sacrifício e vermelho para o derramamento de sangue. Sabe o que descobri? Onde quer que tenha o azul, tem o verde. E onde quer que tenha o verde, tem o vermelho. E Deus imprimiu de forma inapagável na minha mente que não há aliança sem sacrifício. E não há sacrifício sem derramamento de sangue. Não há aliança sem sacrifício. E não há sacrifício sem derramamento de sangue. Se não vê onde o sangue é derramado, procure-o. E isso aplica-se particularmente à aliança em Gênesis 17, onde aparentemente não há sacrifício, mas a marca da aliança era a circuncisão.
O sangue foi derramado do próprio corpo de Abraão, que era uma antevisão do Calvário. Deus fez 2 alianças com Abraão. Deixe-me mencionar isso brevemente. Deus fez 2 alianças com Abraão. A primeira está em Gênesis 15. É chamado de aliança. A segunda está em Gênesis 17. Deus a chama de a minha aliança. Há uma grande diferença. A primeira aliança nunca é chamada de aliança eterna. Não prometeu nada a Abraão, só prometeu a terra aos seus descendentes. Isso foi cumprido sob Josué e perdido quando os romanos destruíram as nações. A segunda aliança, que é a minha aliança, é chamada de aliança eterna e faz a promessa primeiro a Abraão de uma possessão eterna e depois a sua semente depois dele. Essa aliança ainda existe e será cumprida. Então, vamos ver algumas das afirmações nas Escrituras sobre as alianças. Espero que através desta carta consiga mostrar-lhe que no que diz respeito à aliança, temos um segredo há muito negligenciado. Veja como no Salmo 25, a passagem do versículo 10 a 14 começa e termina com uma aliança. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Quero destacar alguns fatos sobre a aliança. Antes de tudo, as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança. Já ouviu falar sobre o caminho fácil e o difícil? Esse é o caminho mais fácil. As veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que fazem o quê? Que guardam a sua aliança. Observe, é a sua aliança. Essa é a que é chamada pelo Senhor, a minha aliança, e os seus testemunhos. Quais são os testemunhos em relação à aliança? Acredito que os testemunhos são essas indicações externas do relacionamento da aliança. Tudo que fazemos de forma visível exteriormente, que manifeste o nosso relacionamento de aliança com o Senhor, são os testemunhos da aliança. Para Israel, uma marca sobre a antiga aliança era o guardar do sábado. E isso foi uma indicação de que eles estavam num relacionamento de aliança com o Senhor. Era algo que todo mundo podia ver. Mas a fonte secreta disso era a aliança. Portanto, se deseja que todas as veredas do Senhor sejam misericórdia e verdade para si, precisa aprender a guardar a sua aliança e os seus testemunhos. Agora, o próximo versículo parece um pouco desligado. Diz: por amor do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. A palavra iniquidade, avon em hebraico, significa basicamente rebelião. É a mesma palavra usada em Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, avon, de nós todos. O que é iniquidade? Seguir o nosso próprio caminho. Assim o salmista, quando vê a aliança do Senhor, diz: Senhor, perdoa a minha iniquidade, perdoa a minha teimosia, perdoa a minha vontade própria. Por que ele pede perdão para isso? Porque a teimosia e a vontade própria são incompatíveis com uma aliança. Para entrar numa aliança, terá de renunciar à teimosia e à vontade própria. Para entrar numa aliança, terá de renunciar à teimosia e à vontade própria. E, na verdade, o remédio para a teimosia é uma aliança. Ela irá lidar com a sua teimosia. É por isso que alguns não querem entrar numa aliança. Algo dentro deles sabe o que está por vir. A mente deles pode não saber, mas em algum lugar interior existe um ego rebelde que diz: se me envolver com isso, irei sofrer. E essa é a verdade. Deus escolhe os seus alunos por caráter. O versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmos 25:12.
Deus escolhe os seus alunos por caráter. Deus não escolhe todos os que aparecem e se matriculam numa escola bíblica ou no seminário. Muitas pessoas formam-se nos dois e nunca foram ensinadas pelo Senhor, porque o Senhor ensina aqueles que o temem, que têm o respeito reverente a Deus. Versículo 13. A sua alma pousará no bem. Diria que, ao ver isso, a maneira de pousar no bem é estar seguro no relacionamento da aliança. Há muito pouca segurança para as pessoas fora da aliança, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor, em hebraico, o conselho secreto do Senhor, é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Versículo 14. Observe a ênfase em temer ao Senhor. Se teme ao Senhor, ele o ensinará. Se teme ao Senhor, ele lhe mostrará a sua aliança. Acredito que o conhecimento da aliança de Deus vem somente por revelação de Deus para aqueles que o temem. Os orgulhosos, os teimosos, os obstinados são excluídos. Veremos agora o Salmo 50, 1:5. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu acaso. Essa é uma mensagem para toda a terra. Desde Sião, a perfeição da formosura. Resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Essa é a vinda do Senhor em glória e poder. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Deixe-me oferecer-lhe esta observação. O primeiro julgamento, quando o Senhor vier, será do seu próprio povo, o tribunal de Cristo, pois o julgamento sempre começa na casa de Deus. Não será um julgamento de condenação, mas um julgamento de recompensa. Versículo 5. Ajuntai-me os meus santos. Isto é Deus falando. Ajuntai-me os meus santos. Então, ele especifica quem são os seus santos. Aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. O hebraico diz literalmente aqueles que cortaram a minha aliança com base no sacrifício. A palavra hebraica padrão para entrar numa aliança é cortar uma aliança. E Deus diz: as únicas pessoas que reconhecerei por pertencerem a mim, os meus comprometidos, os meus santos, são aqueles que cortam a minha aliança com base no sacrifício. Portanto, para estar num relacionamento permanente com Deus, deve entrar numa aliança baseada no sacrifício. Vamos continuar no capítulo 20 de Ezequiel. Essa é uma imagem da reunificação de Israel, algo que se cumpriu na minha geração. E se ilustra a reunião do povo judeu de volta à sua terra no período sob Hitler. E é a imagem mais vívida e assustadora porque mostra a temível severidade de Deus quando seu povo é teimoso e rebelde. Vamos ler do versículo 32 ao 38. E o que veio à vossa mente, de modo algum sucederá, quando dizeis: seremos como os gentios, como as nações, os povos do mundo, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Versículo 32. Houve um período no final do século XIX e no começo do século XX em que o povo judeu na Europa, principalmente na Alemanha, decidiu que não valia mais a pena ser judeu. Havia muita perseguição, muitos problemas, porque não vamos esquecer que somos judeus. Vamos assimilar-nos, vamos batizar-nos, vamos ingressar numa igreja e perder a nossa identidade. E esse foi um movimento muito forte na Europa, principalmente na Alemanha, antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Deus diz: não pensem que serão capazes de fazer isso. Não são. Têm outros planos. Agora escute. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. Versículo 33. Isso é dirigido ao povo judeu, espalhado por todo o mundo, mas particularmente na Europa. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras
nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada. Versículo 34. Deus diz: a vossa teimosia e rebeldia me fizeram agir contra vocês com fúria, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali, face a face, entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Versículos 35 e 36. Pessoalmente, acredito que isso ainda está no futuro. Acredito que haverá um período em que Israel será tratado soberanamente por Deus e numa experiência selvagem. Creio que está profetizado em Oséias, no livro do Apocalipse e em outros lugares, mas não vou falar disso agora. Deus pretende trazer-nos para o vínculo da aliança. Versículo 37. Também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. A imagem é de um pastor reunindo as suas ovelhas e colocando-as de volta no curral. E todo pastor do Oriente ou do Médio Oriente não deixa simplesmente todas as ovelhas entrar. Ele se certifica de que elas são dele e que estão em condições de serem admitidas. Assim ele segura a vara na frente delas para cada uma, examina e só levanta a vara e a deixa passar se ele a aprovar. E Deus diz: vou trazer-vos de volta a um relacionamento comigo, como pastor contando as ovelhas de volta ao aprisco, e trarei vocês para o vínculo de uma aliança. É exatamente isso que Deus pretende fazer. Ele vai trazer-nos de volta ao curral, trazendo-nos para o vínculo da aliança. Então, observe o próximo versículo. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 38. Isso é o que me assusta, porque Deus fez isso. Ele trouxe 6 milhões de judeus de onde permaneceram e eles não entraram na terra de Israel. Pereceram nos campos de concentração de Hitler. A lição para mim, se não for para si, é sempre bom levar Deus a sério. Porque se Deus lidou assim com Israel, não creio que Deus lidará de maneira diferente com uma igreja contrariada, apóstata, obstinada, teimosa, rebelde e com vontade própria. Creio que, em essência, nos é apresentada a escolha. Quer continuar a ser rebelde ou voltará ao curral através do vínculo da aliança? Deus apresenta-nos a escolha. Quer continuar a ser rebelde ou voltará ao curral através do vínculo da aliança? Realmente, acredito que é precisamente essa questão que Deus está colocando diante de nós nesta carta e diante de todo o movimento carismático no Ocidente. O que deseja rebelião contínua, vontade própria, teimosia, satisfação própria, independência e arrogância? Ou vai submeter-se, vai voltar ao aprisco e ao vínculo da aliança e perderá sua liberdade, que no fundo não é verdadeira liberdade. Deixe de ser um osso que chacoalha por onde quiser e fique atado aos ligamentos, que são uma aliança. Espero ter conseguido mostrar a imagem. Deus está reunindo seu povo da dispersão, do exílio, do vazio e da frustração. Ele está trazendo-o de volta para si mesmo, mas a condição de voltar a entrar no aprisco é entrar no vínculo de uma aliança. Vamos ver outra declaração sobre a aliança em Hebreus 9, versículos 16 e 17. Na maioria das versões diz um testamento, mas lembre-se de que é a mesma palavra que uma aliança. Nesse caso, vou usar a palavra aliança, porque onde há aliança, testamento, é necessário que intervenha a morte daquele que fez a aliança, do testador. Porque uma aliança, um testamento, tem força onde houve morte. Ou terá ela algum valor enquanto aquele que fez a aliança, o testador, vive? Entrar numa aliança
igual à sua morte. Bem, tenho de tentar comunicar algo que não é fácil de transmitir, mas quando se faz uma aliança, renuncia-se à vida. Já não dispõe sobre a sua própria vida. A sua vida não é mais sua. Apocalipse 12:11 diz o seguinte: e eles, os crentes, o venceram. Venceram quem? Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. As únicas pessoas que podem vencer Satanás são as pessoas que não amam as suas vidas até a morte. Por outras palavras, interpreto que isso significa que quando está comprometido com Jesus Cristo, permanecer vivo não é o mais importante. O importante é fazer a vontade de Deus. E se isso significa morte, tudo bem, significa morte. Devemos considerar-nos mortos. Paulo disse: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Enquanto viver, estou vivendo apenas pela misericórdia de Deus. Estou vivendo com um propósito, cumprir a vontade de Deus. Então, quando entrar numa aliança, sabe que implica a sua morte. É melhor fazer uma pausa e pensar com cuidado antes de entrar numa. Uma aliança não tem validade enquanto aquele que a faz vive. Uma aliança não tem validade enquanto aquele que a faz vive. Deixe-me mostrar-lhe a aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 15, versículo 8 e seguintes. E disse ele, Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la, a terra que me prometeu? E a resposta que Deus deu a Abraão foi fazer uma aliança com ele. Por outras palavras, a garantia mais forte que Deus poderia dar a Abraão era uma aliança. E quando ele fez uma aliança, essa era um compromisso total e sem reservas. Ao fazer a aliança, Deus disse o seguinte para ele fazer, o versículo 9 e seguintes. E disse-lhe, o Senhor disse ao Abraão: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Gênesis 15, 9 e 10. O que é que ele fez com os sacrifícios? Ele matou-os, cortou-os pela metade e colocou as metades opostas umas às outras. Vamos por um momento para Jeremias 34, 18, apenas para descobrir por que isso foi feito, sem entrar no contexto. É isso que o Senhor diz: e entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em 2 partes e passaram pelo meio das suas porções. Então, ao entrar numa aliança, pegava-se no sacrifício, matava-se e cortava-se o corpo sacrificial em 2 pedaços, colocava-se as metades opostas uma à outra, e as pessoas que entravam na aliança caminhavam juntas entre os pedaços do sacrifício. Voltando a Gênesis 15. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Gênesis 15, 18. Como ele fez a aliança? Isso é fascinante. Deus disse a ele para fazer os sacrifícios, matar e cortar os animais ao meio, e então o Senhor e Abraão caminharam juntos entre os pedaços dos sacrifícios e, andando pelos cadáveres, entraram numa aliança. Isso significava: dou a minha vida por ti e tu dás a tua vida por mim. A partir de agora, estamos totalmente comprometidos um com o outro. E o que me abençoa é que o Senhor se comprometeu totalmente com Abraão. Da mesma forma, Abraão se comprometeu totalmente com o Senhor. Ao passar entre as 2 partes do sacrifício, foi isso que declararam. Eles entraram através de uma morte no novo relacionamento. E é exatamente isso que Hebreus quer dizer quando diz: é necessário que intervenha a morte daquele que fez a aliança, do testador. Uma aliança não tem validade enquanto vive. Avancemos agora para 1 João 3, 16 e 17. Conhecemos o amor nisto, que ele
Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Versículo 16. Então, qual é a marca do amor? Cristo deu a sua vida por nós. Somos obrigados a dar a vida pelos irmãos. No próximo versículo, João aplica isso de uma maneira muito prática. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 1 João 3,17. O versículo 17 explica o versículo 16. Significa que quando você e eu nos amamos com o amor de aliança, estou comprometido com as suas necessidades e você está comprometido com as minhas necessidades. Se eu não suprir as suas necessidades, não estou honrando a minha aliança. Quando você e eu caminhamos juntos pelo sacrifício, a partir daquele momento, a sua necessidade é a minha necessidade é a sua. O seu suprimento é o meu suprimento é o seu. Esse é o significado de uma aliança. Perdi completamente a propriedade individual e pessoal do que tenho. E foi assim na igreja primitiva. Não estou falando de uma comuna, nem estou falando de uma comunidade. Estou falando de relacionamentos de aliança comprometidos com outros crentes. Ao fazer isso, abandona a sua vida. Ela já não é sua. Para que não fique super espiritual, John diz, por outras palavras, se tem dinheiro e o seu irmão precisa, é dele. O amor cristão não é uma opção, é um mandamento. Vou levá-lo um pouco mais longe agora. Quero salientar que o amor cristão não é uma opção, é um mandamento. Jesus não nos deu alguma opção sobre amar um ao outro. Ele nos mandou fazer isso. E como já tenho dito, se é um mandamento, está na área da vontade, não na área das emoções. Vejamos algumas dessas declarações. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13, 34. Quanto a que ele nos amou? Ele deu a sua vida por nós. Quanto devemos amar uns aos outros? Devemos dar a nossa vida pelos outros. Está muito claro. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. Francis Schaeffer diz que Deus deu ao mundo o direito de julgar a igreja. Se nos amarmos, o mundo reconhecerá que somos os seus discípulos. Se não o fizermos, o mundo tem o direito de dizer: vocês não são discípulos. Nisto todos conhecerão. Essa é a marca da verdadeira igreja. Não é o falar em línguas. Não está na ortodoxia doutrinária. A marca é amar uns aos outros. Quanto e de que maneira? Como ele nos amou. Isso não é uma opção. Não tem a escolha de fazer ou não. É um mandamento, sabe? Acredito que ao entender o que é uma aliança, descobrimos como obedecer ao mandamento. Se é apenas emoção, estará flutuando. Não saberá se deverá fazer ou não. E será totalmente impermanente e instável. Vamos ver João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei ao meu amor. Observe, há uma cadeia de amor. Como Deus, o Pai, amou Jesus Cristo, o Filho Jesus Cristo amou os discípulos. E os discípulos devem amar uns aos outros. O mesmo tipo de amor segue essa cadeia toda. O amor que o Pai tem pelo Filho, o amor que o Filho tem pelos discípulos, deve ser o amor que os discípulos têm uns pelos outros. Não nos é dado escolher que tipo de amor. É exatamente especificado. O mesmo amor que o Pai teve pelo Filho. O mesmo amor que o Filho teve pelos discípulos. É o amor que devemos ter. Que tipo de amor é esse? Amor da aliança. Esse é o segredo. Sem aliança, nunca teremos esse tipo de amor. Sempre viveremos em fornicação e não em casamento verdadeiro. É a aliança que traz o amor. Não será a verdade do casamento? Acredito que sim. Talvez considere que sou cínico, mas acredito que a maioria dos homens seria infiel às suas esposas
se o casamento estivesse baseado apenas na emoção. Só precisa tirar o homem da sua esposa por algumas semanas e colocá-lo como uma mulher atraente e simpática. Não preciso dizer mais, pois não? Se é emoção, ele tem 15 boas razões para adultério, não é mesmo? Sabe quando deve amar a sua esposa mais? Quando ela está menos amável. Se só consegue amar a sua esposa quando ela é amável, não a ama muito. O amor de casado está na vontade, não nas emoções. É um mandamento. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Efésios 5:25. Não discuta sobre isso. Faça. Avancemos em João 15, versículos 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Como? Assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. É possível guardar esse mandamento? Acredito que é especificamente e praticamente possível, assim como é possível para um homem casar-se com uma mulher. Esse não é um grande problema intelectual, é um compromisso prático. Acredito que é disso que Deus está falando com a igreja. Amar uns aos outros com um amor de aliança, como o Pai amou o Filho amou os discípulos. Um compromisso de aliança uns com os outros que não nos deixa livres para sair e deixar a pessoa com quem estou comprometido quando não gosto mais dela, ou ela já não faz as coisas que eu gosto, ou quando a necessidade dela é grande demais para eu suprir. É um compromisso permanente e sagrado, tão sagrado quanto o casamento. Aliança entre o pai e o filho. Veja agora 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1,9. Entendo que isso significa que antes que todas as eras começassem a rolar, Deus nos deu a sua graça em Cristo. Como é que ele pôde fazer isso? O que isso significa? Acho que isso significa algo muito específico. Agora veja Tito, capítulo 1, versículo 2, sem entrar no contexto. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pôde mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1:2. É a mesma frase, antes dos tempos eternos. Deus fez uma promessa. A quem ele fez a promessa? Tanto quanto entendo, não havia seres criados aos quais fazia a promessa. Sabe o que eu acredito? Qual é a minha opinião? O pai fez a promessa ao filho e disse: Filho, se fizeres o que te ordeno, me comprometerei a ressuscitar-te dentre os mortos. Veja agora em Hebreus 13:20. Por outras palavras, a base de toda a redenção é uma aliança entre o pai e o filho. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. É uma aliança perpétua e eterna. Não começou com o tempo, nem terminará com o tempo. Essa é a aliança entre o pai e o filho, pela qual o pai disse: se nós criarmos e tu tiveres que morrer para redimir, estou comprometido em ressuscitar-te dentre os mortos. Acredito que isso foi expresso numa aliança, em algo objetivo. Como não conheço outra maneira de expressá-lo, acredito que o pai fez um compromisso, por escrito com o filho. E a minha conclusão é isso que precisamos fazer uns com os outros. Tudo o que estou transmitindo é prático, é direcionado para algo que nos afeta. Creio mesmo que é um princípio aqui que precisamos saber. Vou dar-lhe mais 2 outras escrituras para finalizar. No Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Estamos muito perto do fim dos tempos. Tudo está chegando ao seu clímax. Há uma tremenda agitação, terremoto, guerra, tumulto. Deus está prestes a intervir de forma definitiva e conclusiva e diz no versículo 19: abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos,
e grande Saraíva. Nesse ponto, há algo revelado no céu, que é o templo da arca da sua aliança. O templo continha a arca continha a aliança. Na terra, Moisés recebeu ordens para fazer um tabernáculo, uma arca e uma aliança, que eram as figuras ou sombras das coisas celestiais. Mas o padrão estava lá no céu, e toda a terra de Israel estava centrada em torno do tabernáculo, que continha uma arca, que continha a aliança. Qual foi a aliança? As 2 tábuas da aliança. Se o que eu estou dizendo é verdade, toda a vida de Israel, o povo de Deus, centrou-se em torno de uma aliança invisível, que foi guardada numa arca, que foi guardada no tabernáculo. O propósito supremo do tabernáculo era abrigar a arca. O propósito supremo da arca era abrigar o testemunho da aliança. E agora diz aqui em Apocalipse que no céu há um templo eterno que abriga uma arca eterna, que abriga uma aliança eterna. Apocalipse 15:5. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então havia um templo para guardar o tabernáculo, para guardar uma arca, para guardar o testemunho, que é a aliança. Assim, toda a vida religiosa do céu, por falta de uma frase melhor, centrou-se em torno dessa aliança sagrada e eterna. E quando chegamos ao fim da história humana e de todos os propósitos de Deus, o que é revelado é a Arca da Aliança, porque essa é a fonte de tudo o que alguma vez aconteceu. Deixe-me dar apenas mais uma escritura de 1 Reis, a título de ilustração, apenas para mostrar-lhe que era a aliança que estava na arca. 1 Reis capítulo 8, versículo 1 e versículo 6. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar. Versículo 6. Então havia um tabernáculo, mais tarde transformado em templo, que continha a arca, que continha o que foi chamado de testemunho, que era a aliança escrita de Deus com Israel. E tudo isso era uma sombra terrestre de uma realidade celestial. No céu há um templo que contém um tabernáculo, que contém uma arca, que contém uma aliança. A aliança é entre quem? Entre o Pai e o Filho. Antes que o tempo começasse a rolar ou as eras seguissem o seu curso, Deus Pai comprometeu-se ao Deus Filho por uma aliança. Tão solene, tão sagrado foi essa aliança, que foi estabelecida num templo especial no céu. O que isso nos diz? Diz-nos que esse é o padrão de compromisso e relacionamento duradouros. O Pai amou o Filho com o amor da aliança. Ele se comprometeu por uma aliança. Jesus, do Filho, com o mesmo tipo de amor. Amou seus discípulos com o amor da aliança. Ele se comprometeu a dar a vida por eles. E assim fez. Acha que ele gostou? Acha que ele se sentiu abençoado? Não. Ele não fez isso com base na emoção. Ele fez isso com base na vontade e diz: como meu Pai me amou, eu te amei e quero que vocês se amem. O que isso nos diz praticamente? Isso nos diz que o tipo de amor de que Jesus está falando é o amor da aliança, onde estou comprometido consigo através da entrega das nossas vidas umas pelas outras. Passamos entre os pedaços do sacrifício. Por meio da morte, entramos no relacionamento em que cada um de nós se compromete com o outro, com a morte, e acredito que esta é a próxima grande fase na restauração de Deus da vida de uma igreja no Novo Testamento. Glória a Deus, louvado seja o meu Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.